1994, um ano sombrio, um ano trágico e ao mesmo tempo dramático, onde tivemos fatalidades, acidentes assustadores e ao mesmo tempo muita polêmica dentro e fora das pistas, além de uma batalha intensa e até a última corrida pelo campeonato. E neste vídeo contaremos corrida a corrida, momento a momento, todos os detalhes dessa polêmica e dramática temporada. Sejam bem-vindos ao Primeira Fila, eu sou Kevin Nicolas e esse é Revivendo Temporadas da temporada de 1994. Antes de irmos para a temporada de 1994, precisamos entender a anterior, a de 1993. Em 93 e também em 92, o que vimos foi um domínio completo da Williams, que era disparada a melhor equipe do grid. Isso no auge dos auxílios nos carros de Fórmula 1. Onde Alain Prost se tornou tetracampeão e se aposentou logo após o fim da temporada de 93. Ayrton Senna foi o segundo colocado em uma McLaren que estava bem abaixo do desempenho da Williams e viria com tudo para 1994. E como dito antes, 1993 foi o auge dos auxílios nos carros de Fórmula 1. Os carros daquele ano, principalmente das grandes, tinham controle de tração, controle de largada, freios ABS, câmbio automático, a polêmica suspensão ativa, fora outros. Tudo isso naquela época. A equipe que tinha mais auxílios e mais eficaz era justamente as Williams, mas as outras grandes como McLaren, Ferrari e Benetton também tinham suas ajudas. Foi então que em 1994 a FIA baniu todas as ajudas e tecnologias desses carros de Fórmula 1. E ainda de quebra anunciou o retorno do reabastecimento, dessa vez para todas as equipes. Tudo isso seria muito importante na temporada. E a grande movimentação da dança nas cadeiras dos pilotos foi a chegada de Ayrton Senna para então a favoritíssima Williams. O calendário de início tinha 17 corridas, onde começaria no GP da Argentina, porém o GP da Argentina foi cancelado. Além disso, haveria o GP do Pacífico, que era para acontecer de início em 1993 em Autópolis, mas só aconteceu de fato em 1994 em Aida. De volta, tivemos a volta da pista de Jerez de la Frontera para o calendário, dessa vez como GP da Europa. Após toda essa introdução de regras, calendário, panorama e por aí vai, vamos para a abertura do campeonato no Brasil. A Fórmula 1 chegou para a primeira etapa de 94 no Brasil, com as novidades de regulamento e tudo mais, e toda aquela expectativa em relação ao Williams, se ela manteria o mesmo domínio de 92 e 93. E pelo menos de início, Ayrton Senna fez a pole position e manteve a Williams na frente, só que o seu companheiro de equipe Damon Hill ficou a 1.5 do brasileiro na quarta posição. Em segundo aparecia Michael Schumacher da Benetton, que se mostrava já de início a principal ameaça ao brasileiro. Ayrton Senna, correndo em casa, queria estrear pela Williams com vitória em 94, mas Michael Schumacher estava pronto para ameaçar. Então a luz verde foi acesa e começava a temporada de 1994. Ayrton Senna largou bem e manteve a ponta, enquanto Michael Schumacher perdeu a segunda posição para Alesi. O francês até resistiu, mas na segunda volta, Schumacher o passou na junção. Nas 15 primeiras voltas, 7 abandonos, como os de Berger, Hakkinen e Frentzen, mostrando como eram diferentes as coisas na época. E nesse período, Michael Schumacher foi tirando diferença em relação a Ayrton Senna até ficar colado no brasileiro. Então, na volta 21, ambos os pilotos foram aos boxes ao mesmo tempo, o que foi o momento chave da corrida. Schumacher sai na frente. Sai na frente, Michael Schumacher. Ayrton Senna entrou em primeiro, com Michael Schumacher colado em segundo, só que após as paradas, Schumacher voltou com uma vantagem gigantesca. Fato que gerou muita suspeita e falaremos mais à frente. Na volta 35, um acidente assustador aconteceu, onde Verstappen perdeu o controle do carro após ser empurrado por Ed Irvine, capotou e levou junto Eric Bernard, o próprio Ed Irvine e Martin Brundle. Como consequência, Irvine foi banido de uma corrida pela FIA. Lá na frente, Ayrton Senna tentava de todas as formas se aproximar de Michael Schumacher, mas após tanto esforço, o tricampeão acabou rodando na volta 55, ficou parado na pista e teve que abandonar. Uma frustração imensa, não só de quem largou na pole position, mas também da torcida, que foi embora mais cedo do autódromo. Michael Schumacher foi tranquilo então para sua primeira vitória na abertura da temporada, com uma volta de vantagem para o segundo colocado, que foi Damon Hill. Após o GP do Brasil, a Fórmula 1 chegou no novíssimo e travado circuito de Aida no Japão.
para o primeiro GP do Pacífico. E apesar da novidade, o pole foi o mesmo da primeira corrida, Ayrton Senna. E assim como Interlagos, Michael Schumacher era quem largaria ao lado do tricampeão. E na largada, Senna não largou bem e acabou perdendo a liderança para Schumacher, só que a coisa iria piorar. Ele foi tocado por Hakkinen, rodou, ficou na brita e foi tocado por Larini por último. Assim, pelo segundo GP seguido, Ayrton Senna teve que abandonar. Na beira da pista, Ayrton Senna percebeu um barulho estranho na Benetton de Michael Schumacher, que ele deduziu como um controle de tração que naquela temporada era ilegal. A outra Williams de Damon Hill perdeu várias posições após o inglês ir para a grama. Ele até ultrapassou vários carros e foi se recuperando, mas teve que abandonar por um problema de transmissão. Lá na frente, repeteco do Brasil. Domínio de Schumacher com uma larga vantagem para vencer mais uma vez na temporada. Em segundo chegou Gerhard Berger e em terceiro Rubens Barrichello, seu primeiro pódio na carreira e também o primeiro pódio da Jordan. Pelo menos terminou com alguma alegria para o Brasil. Terceira etapa da temporada, o GP de San Marino de 1994. Mal sabiam as pessoas na época que eles iriam presenciar um dos fins de semana mais trágicos da história da Fórmula 1, se não mais trágico. O circuito de Imola até aquele momento era conhecido por ser uma pista de altíssima velocidade e muitas ultrapassagens, mas também pelos seus fortíssimos acidentes nos anos anteriores, como a batida de Nelson Piquet em 1987 na Tamburello, que o deixou sequelas, e o acidente de Gerhard Berger em 1989 também na curva Tamburello, onde o carro dele chegou a pegar fogo e ele quase morreu. Até que chegamos em 1994. Onde a ainda frágil segurança da Fórmula 1 seria exposta ao mundo todo. Na sexta-feira, dia da primeira de duas sessões classificatórias, Rubens Barrichello decolou na variante baixa e bateu de forma muito forte a mais de 200 km por hora. O resgate do brasileiro veio rápido, apesar de desastroso, onde a língua do piloto acabou obstruindo a respiração. Mas apesar do susto, tudo ficou bem com o Rubinho, onde tirando uma lesão no nariz e fraturas na costela e no braço, onde inclusive recebeu visitas de Ayrton Senna no hospital. Mas Rubinho teria condições de disputar o GP seguinte em Mônaco. No sábado, no entanto, viria o pior. O estreante austríaco Roland Ratzenberger, também estreante Sintec, bateu a mais de 300 km por hora na curva Villeneuve, só que ele não teve a mesma sorte de Rubinho. Ratzenberger morreu na hora. Algo que chocou a Fórmula 1, afinal era a primeira morte desde 1982. Ayrton Senna foi um dos mais ativos para mudar algo não somente no fim de semana, como na temporada. E novas conversas seriam feitas na prova seguinte em Mônaco. A FIA, apesar de todo o luto, clima ruim e desconfiança dos pilotos, decidiu. O GP de San Marino iria acontecer com Ayrton Senna na pole. Óbvio, o dinheiro acima de tudo. O clima era pesadíssimo, a desconfiança pairava no grid, mas o GP de San Marino começava. Começava com mais o desastre. J.J. Lehto na Benetton ficou na largada e Pedro Lamy, que largou lá do fundão, acertou o finlandês e causou a entrada de um raro safety car, que era uma preocupação de Senna e Berger no briefing dos pilotos, se o safety car ia esfriar os pneus de forma tão grande a ponto de ter um novo acidente. Essa batida fez pneus serem arremessados para as arquibancadas, onde 8 espectadores ficaram feridos e um policial. Mas a corrida, após 5 voltas, prosseguiu, com Senna liderando e Schumacher em segundo. Só que na volta 7, a Williams de Ayrton Senna quebrou, ele passou reto na Tamburello e... Senna bateu forte. A batida tinha sido muito forte. Porém, consequências dessa batida a deixariam mais grave. A bandeira vermelha foi acionada e aí era a preocupação geral de todos os pilotos, principalmente Henri Comas, piloto em que Ayrton Senna salvou sua vida em 1992. Ele tentou ir até o local do acidente, porém sem sucesso. Ayrton Senna foi levado para o Hospital Maggiore de Bolonha, cidade próxima a Imola, em estado grave. A corrida, no entanto, prosseguiu. E nisso, outro grave acidente. Michele Alboreto teve pneu solto no pit stop e esse pneu acabou acertando mecânicos da Ferrari e da Lotus, que acabaram feridos. No fim, a vitória foi de Michael Schumacher, a terceira em 3 corridas, com Nicola Larini em segundo e Mika Hakkinen em terceiro. No pódio, comemoração contida de todos eles, afinal, Ayrton Senna estava no hospital. Então, mais tarde naquele domingo, no dia 1º de maio de 1994, era anunciada a morte de Ayrton Senna da Silva. A médica Maria Teresa Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. O tricampeão, lenda da Fórmula 1 e do esporte mundial, ídolo brasileiro,
nos deixava aos 34 anos de idade. A repercussão foi triste, muito triste. Ayrton Senna tinha uma bandeira austríaca dentro de seu carro para homenagear Ratzenberger em caso de vitória. Isso infelizmente nunca aconteceu. Um braço de suspensão perfurou seu crânio e aí pouco se pôde fazer. E esse acidente, além de todo o final de semana, trouxe consequências imediatas à categoria. O sombrio fim de semana do GP de San Marino de 1994 trouxe consequências de curto e médio prazo para a Fórmula 1. 4 circuitos da temporada de 94 sofreram alterações. Espanha, com uma chicane de pneus entre as curvas 9 e 10, Canadá com uma chicane na reta principal e a Bélgica com uma Eau Rouge mais lenta. Todas essas mudanças já para 94. Enquanto a última mudança em Imola foi alterando todo o traçado, mas isso só seria aplicado em 1995. E detalhe, as mudanças de 94 foram todas em curvas de alta velocidade. Além disso, mais mudanças imediatas foram colocadas, como limite de velocidade nos boxes, fora alterações técnicas para reduzir a velocidade dos carros, para em teoria ter mais segurança. Mudanças essas que aconteciam de pouco em pouco. Sobre a morte do Senna, uma investigação apontou que a barra de direção da Williams acabou se rompendo e isso causou o acidente. Já o acidente de Roland Ratzenberger foi considerado fatalidade. Houveram investigações em relação a Frank Williams, Adrian Newey e Patrick Head, porém nada foi provado contra eles. E claro, houve o velório de Ayrton Senna com repercussão nacional e mundial, que com certeza foi um momento muito triste para diversas pessoas naquele ano de 1994. Ayrton Senna, mesmo 28 anos depois de sua partida, segue eterno. Por ironia do destino, a corrida seguinte ao GP de San Marino seria justamente o GP de Mônaco. Corrida essa em que Ayrton Senna é considerado o rei e detém o recorde de mais vitórias do Principado. Só que infelizmente na sexta-feira tivemos outro forte acidente. Karl Wendlinger da Sauber se acidentou na saída do túnel e bateu a 280 km por hora na novela chicane. O austríaco ficou inconsciente, ficou em coma por várias semanas, teve lesões na cabeça, porém tudo ficou bem. Só que ele só voltaria a correr na Fórmula 1 em 1995, já sem o ritmo de antes. No pré-corrida, muitas homenagens feitas a Roland Ratzenberger e, obviamente, a Ayrton Senna. 1 minuto de silêncio dos pilotos, todos reunidos para homenageá-los. E a primeira fila não seria ocupada por nenhum carro, onde lá tinham bandeiras da Áustria e do Brasil, em homenagem aos 2 pilotos que acabaram nos deixando. Na corrida de fato, as ameaças a Schumacher seriam de Häkkinen e Hill, só que eles deram adeus à prova logo no comecinho. E assim, o caminho ficou aberto para o alemão conquistar a 4ª vitória em 4 corridas na temporada. Em segundo chegou Martin Brundle e em terceiro Gerhard Berger, que parou seu carro logo após a chegada. Naquele momento do campeonato, Michael Schumacher tinha 30 pontos de vantagem para o vice-líder, que naquele momento era Gerhard Berger. Tudo estava perfeito até o momento para o piloto da Benetton. A parada após o GP de Mônaco seria o GP da Espanha. Ela seria a primeira pista com alterações de segurança após as fatalidades de 94. A curva 9, diferente da que utilizamos hoje em dia, teria 2 barreiras de pneus formando uma chicane por motivos de segurança. Outra novidade foi o substituto de Ayrton Senna na Williams, o novato escocês David Coulthard. O pole foi Michael Schumacher e tudo se caminhava para a 5ª vitória em 5 corridas para o alemão. Só que na volta 21 de 65, Michael Schumacher começa a ter problemas em seu câmbio. E poucas voltas depois, ele estava preso na 5ª marcha. A liderança de mais de 14 segundos para Damon Hill foi caindo rapidamente. E na volta 24, o inglês da Williams tomou a ponta. Ainda assim, Schumacher ia mantendo o ritmo impressionante para quem estava apenas com a 5ª marcha funcionando. Häkkinen, que ameaçava o segundo lugar de Schumacher, abandonou com o motor estourado. E no fim, Damon Hill venceu o GP da Espanha, a primeira vitória dele em 1994. E Schumacher chegava em segundo, completando uma histórica corrida de recuperação com mais de 40 voltas somente com uma marcha. Mark Blundell da Tyrrell foi terceiro. Era uma importante vitória para Hill, que apesar da gigantesca vantagem de Schumacher, finalmente quebrava a barreira da vitória e do trauma da morte de Senna 2 corridas atrás. A Williams demonstrava sua força novamente. O circuito de Montreal foi outro com alterações de segurança, com uma chicane improvisada sendo colocada onde hoje é a reta principal, que naquela época não era uma reta e sim um trecho de pé embaixo com algumas curvas. E no Canadá, as coisas voltaram ao normal para Schumacher. O alemão de forma tranquila fez a pole e venceu em Montreal. Em segundo chegou Damon Hill após uma boa corrida de recuperação após cair para quinto na largada. Fechando o pódio, apareceu a Ferrari de Alesi. A vantagem no campeonato é de 33 pontos de Schumacher
para Rio. Em Manicur, sem mudanças no circuito. Porém, tivemos mudança nos assentos. Nigel Mansell, na época na Indy, substituiu o David Coulthard para esse GP da França e o começo foi bom. A primeira fila tinha Damon Hill na pole e Nigel Mansell em segundo. Era a resposta que a Williams queria, porém não veio. Michael Schumacher, em uma largada de outro planeta, assumiu a ponta antes mesmo da curva 1. Largada essa que gerou suspeita de algum auxílio da Benetton nas largadas. A corrida foi de muitos abandonos, muitos toques, e os Verstappen dando seu show, Nigel Mansell abandonando e vitória de Michael Schumacher com Hill em segundo e Berger em terceiro. Esse seria o ponto mais alto de Michael Schumacher no campeonato, 37 pontos de vantagem para o segundo colocado, Damon Hill da Williams. Mas será que Schumi seguiria nessa fase imparável por tanto tempo? GP da Inglaterra, Silverstone, o lugarzinho para reviravoltas e campeonatos. Chegamos à oitava etapa da temporada e, como eu disse antes, Schumacher era o líder absoluto. Mas as coisas começariam a dar errado a partir desta corrida. O alemão largaria em segundo, já que o homem da casa, Damon Hill, era o pole. Só que a polêmica começaria antes mesmo da largada. Schumacher, na volta de apresentação, passou Damon Hill 2 vezes. A primeira é até tolerável, pois foi o momento da partida, só que a segunda foi logo no trecho final de prova, e isso é proibido por regulamento. O carro de David Coulthard ficou no grid e foi necessária outra largada. E na segunda volta de apresentação, Michael Schumacher fez a mesma coisa do anterior. Passou o Hill na largada e depois na freada da Abbey. A polêmica e a provável punição estavam ao caminho. Nisso, Ed Irvine nem largou porque o motor dele estourou e Martin Brundle teria o mesmo problema na partida. E na largada, Damon Hill largou bem e manteve a ponta com o Schumi atrás. Na volta 14, Damon Hill fez o seu primeiro pit stop. E quase ao mesmo tempo, os comissários deram uma punição de stop and go de 5 segundos para Michael Schumacher, que ele teria que cumprir em 3 voltas. Então chegou a volta de número 17 e Schumacher parou nos boxes, porém ele ignorou completamente a punição e de quebra ainda voltou à frente de Hill, o que configuraria desclassificação por não cumprir o stop and go. Voltas depois, a direção de prova deu bandeira preta a Schumacher por justamente não cumprir o stop and go. Só que a novela não acabaria aí. A Benetton disse para o Schumacher se manter na pista, afinal eles estavam tentando reverter a decisão, e conseguiram. A Benetton, com a desculpa mais esfarrapada do mundo, disse que não sabia se a punição era para durante ou depois da corrida. Sendo que o stop and go era claro, era durante a corrida e teria que ser cumprido em 3 voltas. E por incrível que pareça, os comissários reverteram a desclassificação e agora o Schumacher só precisaria pagar o stop and go que ele ignorou. Schumacher foi lá, pagou a punição na volta 27 e agora Damon Hill era o líder. Na briga pela terceira posição na última curva da última volta, Rubens Barrichello tocou em Mika Häkkinen, que ficou na brita. O brasileiro ainda cruzou em quinto, mas perdeu a posição para o Häkkinen. Isso pois o finlandês foi ajudado pelos fiscais para voltar à pista e o Rubinho acabou terminando a corrida nos boxes, pois não sabia que era a última volta. Lá na frente, Damon Hill venceu o GP da Inglaterra, venceu em casa com Michael Schumacher em segundo e Jean Alesi em terceiro. E com direito à Princesa Diana no pódio e muita festa de Damon Hill, essa corrida iria longe. De imediato, a Benetton foi multada em 25 mil euros por ignorar a punição e a bandeira preta. Bandeira preta é essa que Schumacher ensinou que não havia visto. E 2 semanas depois, a FIA aumentou a multa para 100 mil euros e desclassificou Michael Schumacher do GP da Inglaterra, o que significava Alesi em segundo e Häkkinen em terceiro. E ainda por cima, a FIA deu um banimento de 2 corridas para Michael Schumacher. Punição essa que só seria cumprida nos GPs da Itália e Portugal, pois a Benetton recorreu dessa decisão até o dia 30 de agosto, 2 dias depois do GP da Bélgica, que também teve polêmica. E agora a classificação do campeonato está desse jeito aí. Michael Schumacher segue líder, só que após a desclassificação, a diferença caiu para 27 pontos. Lembrando que ele ainda teria 2 corridas de gancho. O campeonato estava tomando o rumo que o deixaria completamente em aberto. Três semanas após o polêmico e importante GP da Inglaterra, a Fórmula 1 desembarcava para o GP da Alemanha em Hockenheim, naquela época ainda na Grande Floresta. E ache você que a corrida foi tranquila ou que foi um passeio de Schumacher e Hill. A primeira surpresa surgiu nos treinos. Gerhard Berger com a Ferrari fez a pole position, a primeira da equipe italiana em 94 e também, obviamente, a primeira dele. Alesi completava a primeira fila 100% Ferrari, Hill era o terceiro e Schumacher o quarto. E na partida, a corrida já começava com 2 acidentes, um no grid e outro na curva 1,
que combinados tiveram 10 pilotos abandonando. Eram eles Alboreto, Zanardi, De Cesaris, Martini, Herbert, Barrichello, Irvine, Frentzen, Hakkinen e Blundell. E metros depois, Jean Alesi teve problemas elétricos e era mais um a abandonar a prova. Naquele momento, após a primeira volta, apenas 15 dos 26 pilotos ainda estavam na prova. Damon Hill e Yukio Katayama acabaram se tocando na primeira volta, onde o inglês levou a pior. Ele teve que parar nos boxes pois a sua suspensão estava danificada, e para piorar, David Coulthard parou à frente dele ao mesmo tempo, ou seja, foi uma longa parada para Damon Hill. Depois disso, ele seguiria na prova até o fim, porém fora dos pontos. O que viríamos depois era Katayama rodando sozinho, voltando e depois abandonando, e Michael Schumacher pressionando Berger pela liderança sem parar. Até que as Benettons começaram a parar, primeiro veio Michael Schumacher e depois Jos Verstappen, que... O que todo mundo temia! O que todos temiam na Fórmula 1, Verstappen está dentro do carro. Foi derramado combustível no reabastecimento que rapidamente se transformou em um incêndio grandioso e que também rapidamente foi controlado. Em uma imagem que é chocante até hoje. Verstappen, apesar de algumas queimaduras, saiu inteiraço do carro, mas que não deixa de ser uma cena de grande impacto e que teria consequências mais à frente. Logo depois desse acidente, o motor de Michael Schumacher acabou deixando ele na mão e assim o piloto da Benetton abandonava aquele GP da Alemanha. O caminho então estava aberto para Gerhard Berger, que com maestria venceu o GP da Alemanha de 1994 pela Ferrari, a primeira vitória da equipe italiana desde 1990. Olivier Panis e Eric Bernard colocaram as duas Ligiers nos lugares restantes do pódio. Damon Hill, com o problema, chegou apenas em oitavo, sendo o último daqueles que completaram a prova. Uma corrida com um desfecho inesperado, divertida, mas que teve impacto zero na briga pelo título. Após o incidente nos boxes com Jos Verstappen, a FIA iria com mais ímpeto para as investigações em relação à Benetton, que tinha seu carro por completo com a principal polêmica. Ayrton Senna, lá no GP do Pacífico em Aida, suspeitou que a Benetton tinha o controle de tração pelo som que ele ouviu do carro, controle de tração que era banido naquele ano. No fim, a única equipe que foi comprovado o uso do controle de tração na temporada foi a Ferrari após o GP do Pacífico, onde a FIA mandou de imediato retirar e aí não teve punição nenhuma. E na corrida seguinte, a Benetton de Schumacher, a Ferrari de Larini e a McLaren de Hakkinen, os três primeiros colocados naquele fatídico GP de San Marino, teriam que enviar as centralinas eletrônicas de seus carros para a FIA. A Ferrari entregou rapidamente e passou na checagem, enquanto a McLaren e a Benetton foram demorando para entregar, o que gerou algumas suspeitas de que eles estavam mexendo em alguma coisa. No fim, a McLaren entregou no limite do prazo e aí descobriram que tinha um câmbio automatizado no carro para subir as marchas. E não foi punida por brechas no regulamento, mas foi multada por 100 mil euros. A Benetton demorou mais de um mês para poder entregar e quando entregou, descobriram uma tal de opção 13 no carro da Benetton, que era um controle de largada. A Benetton chegou a dizer que isso era um resquício do carro de 93, porém foi comprovada a existência e o funcionamento desse controle de largada no carro de 94. Porém, a FIA somente multou a Benetton em 100 mil euros, pois eles não conseguiram provar que a Benetton de fato utilizou aquele controle de largada, já que isso foi uma carta na manga da equipe de Flávio Briatore. Sobre o controle de tração, esse não existia na Benetton. Porém, havia o controle de tração emulado. Isso foi admitido mais tarde pelo ex-engenheiro da Benetton, William Toet, que disse que era um controle mecânico sobre as taxas de aceleração do motor, o que foi uma solução genial e dentro do regulamento. E a última polêmica que envolveu o carro da Benetton foi o começo desse subcapítulo, o carro de Verstappen pegando fogo. Isso foi porque a Benetton tirou o filtro que existia na mangueira de combustível e assim o combustível vazou na ocasião. E por que tiravam um filtro? Para ter pitstops mais rápidos, o que já era suspeita da Benetton desde o GP do Brasil. Mas novamente a equipe de Flávio Briatore escapou de uma punição mais severa, pois eles descobriram que a fornecedora dos equipamentos de reabastecimento e tudo mais havia autorizado a La Russa a retirar o filtro, inclusive ensinava como fazer. Fora que eles colocaram a culpa em um engenheiro como se ele tivesse descobrido isso tudo sozinho, e que ela não escondeu que de fato tiraram o filtro. A FIA então novamente caiu no nó tático da Benetton e aí a punição não veio. Na Hungria não havia polêmicas que segurassem Michael Schumacher. O alemão fez a pole position e dominou o GP da Hungria do começo ao fim para vencer mais uma prova no ano. Damon Hill cruzou em segundo e o drama ficou para a última vaga no pódio. David Coulthard e Gerhard Berger, que eram postulantes ao pódio, abandonaram. E Martin Brundle então herdou essa posição. Só que na última volta, a sua McLaren o deixou na mão, a pé. E o caminho se abriu para Jos Verstappen conquistar seu primeiro pódio na Fórmula 1. Ele mesmo que na corrida anterior virou uma bola de fogo. E agora, vamos para a Bélgica.
Chegamos em Spa, onde logo de início havia mudanças na All-Hood, onde agora era uma chicane lenta. Isso por consequências das mudanças após o GP de San Marino. Na sexta e no sábado a chuva deu o ar da graça em Spa. Na sexta-feira a pista estava molhada, foi secando e Rubens Barrichello foi o mais rápido com a Jordan, dando esperanças de largar mais à frente. Só que no sábado a chuva caiu com gosto e aí ficou impossível de melhorar os tempos. E com isso, Rubens Barrichello, de forma sensacional e sem precisar ir à pista no sábado, conquistou a sua primeira pole position na carreira. Tudo isso de Jordan, um momento marcante no início de carreira de Barrichello. Mas infelizmente a liderança não durou nem a primeira volta, já que Schumacher o ultrapassou na reta Camel, e com o passar das voltas, Rubinho foi sendo ultrapassado já sem ritmo, isso antes de escapar e se retirar do GP da Bélgica. Michael Schumacher, portanto, era o líder, só que na volta 19 ele acabou rodando na curva 14, porém seguiu liderando. O problema é que essa rodada acabou danificando a prancha de madeira que ficava no assoalho do carro. Prancha essa que foi uma das medidas de segurança da FIA a partir do GP da Alemanha para reduzir a pressão aerodinâmica. David Coulthard estava à frente de Damon Hill na segunda posição, mas o pit stop lento de 22 segundos que prejudicou o escocês o fez perder o segundo lugar para o seu companheiro de equipe. Na frente, Michael Schumacher venceu o GP da Bélgica e, na teoria, aumentaria sua vantagem logo antes de seu gancho de 2 corridas. Hill foi o segundo e Coulthard o terceiro. Só que eu falei na teoria, pois Schumacher novamente foi desclassificado da corrida. Lembra da prancha de madeira que eu falei? Então, o desgaste dela foi maior do que o permitido e isso no regulamento previa a desclassificação, o que aconteceu. Então Schumacher perdeu todos os seus 10 pontos da vitória, e ainda poderia ver a sua liderança, que após o GP da Bélgica era de 21 pontos, cair para somente 1. Pois lembre-se, ele teria que cumprir 2 corridas de suspensão pelo incidente lá em Silverstone. A Fórmula 1 chegou à Itália e dessa vez não haveria a presença de Michael Schumacher, que estava cumprindo seu gancho de 2 corridas. E as Ferraris dominaram o quali, com Alesi na pole position e Berger em segundo, o que parecia ser um grande obstáculo para Damon Hill. Na largada, um caos na variante del Retífilo, onde vários carros se acidentaram e causaram a bandeira vermelha. Na nova largada, as Ferraris seguiram na ponta com Hill em terceiro, e mais incidentes iam acontecendo, dessa vez sem interrupções. Até que na volta 14, Jean Alesi foi para os boxes. E lá, a sua Ferrari apresentou problemas de câmbio e ele teve que se retirar. Seria o primeiro balde de água fria no Tifose. O líder então era Gerhard Berger, que parou antes de Damon Hill. Então, o inglês aproveitou essas voltas que ele estava com menos combustível e ganhou a posição do austríaco após a parada. E de quebra, David Coulthard também voltou à frente de Berger e assim ele seria o escudeiro de Hill. Damon Hill então venceu o GP da Itália de 94, com Berger em segundo e Hakkinen em terceiro. Assim, ele aproveitou a primeira de 2 oportunidades em que Schumacher não correria. Após o GP da Itália, Hill teria a chance no GP de Portugal, no Autódromo do Estoril, para diminuir a vantagem no campeonato para somente 1 ponto. O pole position foi Gerhard Berger, com Damon Hill largando em segundo. E novamente a parada não seria fácil para o inglês da Williams, onde logo na largada ele perdeu a posição para Coulthard. A sorte até sorriu para Damon Hill logo depois, onde Berger, que liderava, teve problemas e abandonou na volta 8. David Coulthard seguiu na ponta e a Williams não dava nenhum indício de troca de posição. Até que na volta 28, atrapalhado por retardatários, David Coulthard foi ultrapassado por Damon Hill no gancho do Estoril. E assim, Damon Hill tinha o controle do GP de Portugal naquele momento. E a frustração ferrarista continuava, onde Jean Alesi foi ultrapassado o David Brabham da Syntec, que era retardatário, e ambos pararam na brita e deram tchau para a corrida no Estoril. E Damon Hill venceu o GP de Portugal, a terceira vitória seguida dele, com dobradinha da Williams. Afinal, David Coulthard chegou em segundo e bem próximo de Hill na chegada. Mika Hakkinen completou o pódio com a McLaren. E após a corrida no Estoril, a vantagem de Schumacher para Damon Hill no campeonato agora era de somente 1 ponto. Lembrando que antes do GP da Itália, a vantagem era de 21. Então, definitivamente, o campeonato agora estava amplamente aberto, restando 3 corridas para o fim. Michael Schumacher estava de volta. Após 2 corridas fora, ele voltou.
E voltou com tudo, hein? Isso pois o alemão retornou a Jerez para o GP da Europa, já cravando a pole position. Só que na partida, a Benetton de Schumacher engasgou e Damon Hill assumiu a liderança, onde naquele exato momento, Hill era o líder do campeonato. Mas após os pitstops, onde Schumacher parou antes com 6.8 e Hill depois com 8.7, o alemão então assumia a liderança da prova em Jerez. E depois disso não soltou mais. Michael Schumacher venceu o GP da Europa em seu retorno após suspensão, com Damon Hill em segundo. Alesi completou o pódio. E com direito ao troféu de Globo, Schumacher comemorava aquela que poderia ser uma das vitórias mais importantes do ano, já que agora ele poderia ser campeão na próxima corrida no Japão. Chegávamos em Suzuka, onde o que não faltou no GP do Japão foi drama. O pole era Michael Schumacher e Damon Hill era o segundo. Para ser campeão em Suzuka, Schumacher tinha que vencer e Damon Hill precisava ser terceiro ou pior. Só que no domingo de corrida, uma fortíssima chuva caiu em Suzuka. Era a promessa de uma longa e dramática corrida. Na largada, Schumacher de forma agressiva manteve a liderança no Japão. Mas o que veríamos seria um caos diante da forte chuva em Suzuka. Para começar, um acidente na reta dos boxes envolvendo Johnny Herbert, Taki Inoue e o Kyo Katayama, que inclusive saiu mancando. Esse acidente causou a entrada do safety car, que era raro na época. E após a entrada do carro madrinha aos boxes, as coisas pioraram. Lagorce, Martini e Alboreto, todos eles escaparam e abandonaram. Fora Gerhard Berger, que abandonou por problemas em sua Ferrari. Então veio a gota d'água com os acidentes de Gianni Morbidelli e Martin Brundle na volta 14. O resultado foi o acionamento da bandeira vermelha. Naquele momento, com a interrupção da corrida, Schumacher era o líder com 6.8 de vantagem para Damon Hill. Em 99 havia uma regra em caso de bandeira vermelha, onde se somaria o tempo da primeira parte de prova com o da segunda parte de prova e aí teríamos o resultado final. Ou seja, para Damon Hill vencer o GP do Japão, ele teria que cruzar a linha de chegada no mínimo 6.9 à frente de Schumacher. Após a relargada, Schumacher foi o primeiro dos líderes a parar, ali fazendo uma estratégia de 2 paradas. Damon Hill pararia voltas depois e voltaria na primeira posição tanto na pista quanto nos tempos agregados. Mas Schumacher foi chegando e apesar de ser o segundo colocado na posição de pista, só que o Schumacher virou o líder na volta 36 pela soma dos tempos antes da paralisação e depois da paralisação. Só que o Schum tinha feito apenas uma parada e iria fazer 2. Então após o pit de Schumacher, Hill voltou na primeira posição. E agora não poderia deixar que a vantagem para Schumacher caísse para 6.8. No fim, Damon Hill cruzou a bandeirada em primeiro e viria para vencer o GP do Japão. Mas ele tinha que esperar o Schumacher receber a bandeirada, em que... Damon Hill venceu o GP do Japão de 1994. Em segundo cruzou Michael Schumacher e na última curva, apesar do Mansell ter ultrapassado Jean Alesi, Alesi ficou à frente de Mansell pelos tempos agregados. Batalha essa que durou quase a corrida toda. E o campeonato que poderia sair de Suzuka com 8 pontos favoráveis a Schumacher, agora sairia com apenas 1 ponto. O circo então estava formado após essa lendária corrida. Schumacher e Hill disputariam o título na última prova em Adelaide com somente 1 ponto separando eles. Chegamos, enfim, no momento de decisão entre Damon Hill e Michael Schumacher, onde iríamos descobrir quem levaria o título dessa polêmica e intensa temporada de 1994 em Adelaide. A vantagem de Michael Schumacher para Damon Hill era de somente 1 pontinho, então as possibilidades para o alemão ser campeão eram as seguintes. Se Schumacher vencesse, ele era o campeão. Se Schumacher chegasse em segundo, Hill não poderia vencer a corrida. Se Schumacher fosse terceiro, Hill só poderia ser quarto ou pior. Se Schumacher fosse quarto, Hill só poderia ser terceiro ou pior. Se Schumacher fosse quinto, Hill só poderia ser quarto ou pior. Se Schumacher fosse o sexto, Hill só poderia ser quinto ou pior. Se Schumacher não pontuasse, Hill precisaria ser sexto ou não pontuar. Já as chances de Hill ser campeão eram as seguintes. Se Hill vencesse, Hill era o campeão. Se Hill fosse o segundo, Schumacher precisaria ser terceiro ou pior. Se Hill fosse o terceiro, Schumacher precisava ser quinto ou pior. Se Hill fosse o quarto, Schumacher precisaria ser sexto ou pior. Se Hill fosse o quinto, Schumacher não poderia pontuar. E o sexto lugar não daria o título a Hill. E assim chegaremos a Adelaide, um título totalmente aberto onde praticamente quem chegasse à frente seria o campeão. Na primeira parte do quali, na sexta-feira, Schumacher bateu forte e danificou bastante seu carro, porém sem grandes sustos. Damon Hill também foi para o muro, só que dessa vez com uma batida mais leve. O pole position foi Nigel Mansell, que fez o tempo mais rápido na sexta e garantiu a pole após um sábado com chuva. Então Nigel Mansell largava na pole position, com Schumacher em segundo e Damon Hill em terceiro.
o Leão estaria ali, no fogo cruzado da briga pelo título. Então a luz verde se acendeu e começava o GP da Austrália, a decisão. Mansell foi engolido por Schumacher e Hill antes mesmo da curva 1 e ele ainda cairia para quinto antes mesmo do fim da primeira volta. Schumacher era o líder e Hill era o segundo. Naquele momento, Schumacher era o campeão mundial de 94. Schumacher e Hill então começavam a abrir vantagem para o terceiro colocado, que era Hakkinen. Então a disputa ali estava somente entre os dois. Disputa essa que estava fantasma, já que o alemão tinha mais de 10 segundos de vantagem para o britânico da Williams. Mas na volta 18, ambos pararam nos boxes ao mesmo tempo. Só que dessa vez, Damon Hill estava mais próximo. Tão próximo a ponto de ficar a menos de um segundo, agora ameaçando o piloto da Benetton, que era o campeão no momento. Até que na volta 36, aconteceu isso. Oh, out goes Schumacher! The German is out of the Australian Grand Prix! Schumacher bateu e na volta impediu Hill de passar jogando o carro em cima dele. O inglês abandonou na mesmíssima volta, afinal a sua suspensão estava danificada. Fim de prova para Schumacher e fim de prova para Damon Hill. O que significava que Michael Schumacher da Alemanha era o campeão mundial de 1994. Era a alegria de Michael Schumacher contrastando com a frustração de Damon Hill. Na liderança aparecia Nigel Mansell aos 41 anos de idade, liderando após recuperar as posições de Rubinho e Hakkinen. Hakkinen que bateu muito forte nas voltas finais quando estava brigando por um pódio. Mansell venceu o GP da Austrália de 94 com Berger em segundo e Brundle em terceiro. A primeira vitória dele desde a sua saída da Fórmula 1 em 92 e também a última. Porém, todos os olhares estavam no novo campeão mundial, Michael Schumacher. E claro, em toda a polêmica na batida dos concorrentes ao título. Apesar de várias opiniões dizendo que o Schumacher de fato jogou o carro propositalmente em cima de Damon Hill, os comissários concluíram como incidente de corrida. Isso significava que Michael Schumacher era oficialmente o campeão de 94 e Damon Hill o vice. A Williams decidiu então não protestar contra a decisão, isso pois eles estavam focados nas investigações da morte de Ayrton Senna no começo do ano. Com isso, Michael Schumacher era o primeiro campeão alemão da história da Fórmula 1 e também esse seria o primeiro de seus 7 títulos na categoria. Ele foi campeão com 92 pontos. Damon Hill, seu rival, o vice-campeão, ficou um pontinho atrás, com 91. Gerhard Berger foi o terceiro com 41 pontos. Hakkinen aparecia em quarto com 26. Alesi com 24, Barrichello com 19, Brundle com 16 e Coulthard com 14 completavam o top 8. E Mansell com 13 e Jos Verstappen com 10 completavam o top 10. E assim era encerrada a temporada de 1994. Polêmicas da primeira até a última corrida da temporada. Muito drama, infelizmente muitas tragédias e acidentes fortes. E claro, emoção no campeonato até a última prova, que faz de 94 uma das temporadas mais marcantes da história da Fórmula 1, seja de forma positiva ou seja de forma negativa. E é isso, galera. Esse foi o Revivendo Temporadas de 1994. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei e, por favor, compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder. Esse vídeo deu uma trabalheira danada, foi muito bem elaborado e aí eu peço a vocês que compartilhem, rapaziada. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, com pessoas que vocês saibam que gostam de Fórmula 1. Isso ajudaria demais, galera, ajudaria demais mesmo, ainda mais agora que o canal perdeu bastante alcance. Então peço a vocês que curtam esse vídeo, que se inscrevam no canal, que compartilhem com outras pessoas, cara, que seria muito gratificante. Então é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!